Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Estamos aqui para iniciarmos nessa quinta-feira mais um momento de louvor ao nosso Deus, de estudo da palavra do nosso Deus, tempo em que nós temos aproveitado para estudarmos, né, a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor. Na quinta, tem sempre sido esse tempo, esse momento em que nós estudamos aqui juntos algum livro da Escritura. Mês passado nós estudamos Malaquias e agora nós estamos estudando a carta de Filipenses. Então sejam todos muito bem-vindos. Já temos alguns irmãos e irmãs aqui conosco, já nos acompanhando, tanto pelo nosso canal no YouTube, como pelo nosso canal no Facebook. Sejam todos bem-vindos, né? Esperamos que seja um tempo aqui abençoado, de edificação, pela palavra do nosso Deus. Boa noite também ao reverendo Jeremias, boa noite ao reverendo Murilo, ao Lucas e Tiago, que estão monitorando e reproduzindo aqui a transmissão. Deus abençoe ricamente a vida desses queridos irmãos e a vida de cada um que está aí nos acompanhando nessa noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós temos aqui, queridos, um tempo juntos, até por volta das 8h45, 9 horas, estudando a palavra, louvando ao Senhor, orando ao nosso Deus, e esperamos que você esteja aqui com a gente, convide outras pessoas, chame aí os integrantes da sua família, pegue uma Bíblia, né, para que você possa ler o texto com a gente na liturgia e na exposição também da palavra e acompanhar aquilo que naturalmente vai nos ser ensinado nessa noite através da palavra do Senhor por instrumentabilidade do reverendo Murilo, tá bom? Então, queridos irmãos, vamos iniciar. Eu convidar o reverendo Jeremias agora para que ele esteja nos conduzindo a Deus numa oração, pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas. O Murilo, o Lucas, o Tiago, o AD hoje não vai poder estar conosco, mas a todos um abraço, Deus abençoe, e a todos os queridos que estão ligados conosco nesse momento. Vamos orar. Baixe a sua cabeça, peça a Deus uma bênção nessa noite. Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, teu amor é infindo, é real, e o Senhor tem nos alcançado, ó Deus, nesse dia, com a tua bênção, com o teu cuidado, com a tua proteção. Nós te bendizemos. Nós te louvamos também porque temos acesso à tua presença através do sangue de Jesus Cristo. Por isso pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados, porque pecamos por pensamento, palavras, nós pecamos por ações, e muitas vezes, Senhor, quando deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem ordenado. Pai, lava o nosso coração, apaga a nossa transgressão, nos dá as condições para que o Senhor nos dirija nesse momento e que este culto e louvor e adoração ao Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades e que haja no nosso interior total e completa disposição para adorar, para louvar, mas também para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz através de teu servo, e que haja edificação, que nós saiamos daqui, ó Deus, preparados para fazer cumprir na nossa vida a tua palavra. Eu entrego em tuas mãos cada ato deste culto, nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 36. Salmo de número 36. Nós vamos fazer a leitura desse texto da palavra do nosso Deus. E eu vou lendo os versículos ímpares e o reverendo Jeremias os versículos pares do Salmo de número 36. Vamos estar juntos, queridos irmãos, lendo esse texto da palavra do Senhor. Eu começo aqui, reverendo Jeremias, e
Depois o pastor continua. Há Tudo no bem. coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se no caminho, em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e não na torrente das suas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Amém. Que o Senhor mesmo aplique ao nosso coração a sua palavra lida. Reverendo Jeremias vai nos conduzir num hino de louvor, de exaltação ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino 116 do Novo Cântico. É um hino muito bonito. Fala da união com Deus. E nós queremos que você cante aí onde você está, nos acompanhe. É o hino 116 do Inário Novo Cântico. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de
ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar nos céus com o Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Amém. Amém, queridos, que essa seja sempre a nossa oração, nosso desejo, nosso anseio de estar perto do Senhor, de estar em comunhão com o Deus da nossa salvação. Esse hino, Reverendo Jeremias, é um hino belíssimo que, às vezes, as pessoas costumam cantá-lo no período de cerimônia fúnebre, em virtude da última estrofe, né, que retrata e ressalta essa questão da morte. Mas eu creio que esse é um hino para cantar na cerimônia fúnebre, mas para a gente cantar em qualquer circunstância, em qualquer culto que nós nos reunimos, porque ele traz essa letra preciosa que enfatiza o anseio que deve ter na nossa alma de estar perto do Senhor, de estar junto do nosso Deus, o rochedo da nossa salvação. Amém. Amém, queridos. Então, nós queremos convidar agora o reverendo Murilo, ele que está responsável para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Boa noite, reverendo Murilo. Fique à vontade. Deus te use nessa noite para nos edificar através da sua santa palavra. Amém. Boa noite, reverendo Altino. Boa noite, reverendo Jeremias. Boa noite, Tiago, Lucas. O AD não está com a gente hoje, mas uma boa noite para ele também. E uma boa noite para os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui, pelo YouTube, também pelo Facebook. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo na Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu já peço que os irmãos coloquem suas Bíblias abertas aí no capítulo 3 de Filipenses. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Nós nos comprometemos todas as quintas desse mês de junho, caminharmos por todos os capítulos da carta aos Filipenses. Então, nós estamos no 3º, próxima quinta é a última quinta do mês e também o último capítulo de Filipenses. Então, a gente precisa a gente precisa fazer um trabalho bem condensado aqui, colocar um capítulo inteiro num único estudo. Complica um pouquinho para a gente, mas acredito que dá para a gente compreender bem o que está escrito aqui. Vamos à leitura. Diz assim o apóstolo Paulo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós aqui somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro,
Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos ler o versículo 1 do 4 também. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Pai, nos concede a graça de compreendermos a Tua palavra, enche a nossa mente com a Tua palavra, e que a Tua palavra molde, Senhor, tudo em nós. Que a Tua palavra molde o que queremos, molde o que desejamos, molde o que sentimos, que a Tua palavra molde o que pratiquemos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. O evangelista Lucas, ele narra a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. No final do capítulo 15, Paulo e Barnabé têm um desentendimento. Paulo quer voltar cidade em cidade, nas quais ele já havia passado pregando o evangelho, ele quer confortar esses irmãos, ele quer solidificar a fé no evangelho, no coração de cada crente, em cada igreja. Ele chama Barnabé para isso. Barnabé quer levar João Marcos, e eles têm um desentendimento por isso. João Marcos, em outro momento, já havia abandonado o apóstolo Paulo e Barnabé, e Paulo, então, ainda desconfiado de João Marcos, ele prefere que Marcos não os acompanhe. Barnabé, então, chama Marcos e vai para Chipre. Paulo chama Silas e eles partem, então, nessa segunda viagem missionária. E então, depois de passarem por Troade, que eles vão chegar em Filipos, e Lucas vai narrar isso no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. E quando Paulo chega, juntamente com Silas, na cidade de Filipos, ele encontra um lugar que ele chama, em Atos 16, Lucas narra isso, de lugar de oração. E quando ele chega nesse lugar de oração, ele encontra algumas mulheres judias, não judias de nascimento, nós podemos supor isso por causa
de Lídia, que é, segundo a narrativa de Atos 16, a primeira convertida naquela cidade de Filipos. Lídia era uma mulher da cidade de Tiatira, então ela era uma mulher gentílica, mas muito provavelmente uma mulher que se tornou uma prosélita do judaísmo. E nesse lugar, que provavelmente não era uma sinagoga, pelo menos segundo a maioria dos comentaristas mais fiéis ao texto bíblico, ele não cita, sendo Paulo um judeu, um conhecedor dos costumes judaicos, ele não faz nenhuma menção que aquele lugar é uma sinagoga, ou que tem rituais acontecendo ali, ou leitura da lei, ele não narra nada disso, só diz que é um lugar de oração. E ele faz daquele lugar o seu ponto de pregação do evangelho. E ali se converte essa mulher chamada Lídia, uma mulher rica, uma vendedora de púrpura, que era um produto muito caro naquela época. E a igreja em Filipos começa na casa de Lídia. E ali Paulo e Silas são convidados a ir, a permanecerem lá, e ali nasce a igreja, nesse lugar de oração onde Paulo pregava insistentemente, e na casa de Lídia. Numa das ocasiões em que Paulo e Silas estavam indo para esse lugar de oração para pregar o evangelho, eles se deparam mais uma vez com uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. Essa jovem era uma escrava, ela tinha vários senhores que lucravam com as adivinhações dela. E quando Paulo passa juntamente com Silas, essa mulher possessa de espírito de adivinhação, diz que eles são servos do Deus verdadeiro, que eles estão pregando o caminho. E Paulo então repreende esse espírito imundo, e imediatamente aqueles senhores daquela mulher percebem que perderam uma grande fonte de lucro e começam a perseguir Paulo e Silas. Eles são lançados numa prisão, e lá nessa prisão, mais ou menos por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão cantando louvores, mesmo tendo sido colocados lá, acorrentados, aprisionados. Eles estão cantando louvores, a cadeia treme, as portas se abrem, e o carcereiro, então, de Filipos, da cadeia de Filipos, como como fazia parte das leis romanas, que estavam em vigor em todas as províncias do Império Romano, a fuga de um preso resultaria na morte daquele carcereiro que estava no plantão. E o carcereiro, então, desesperado, ele faz menção que vai se matar. Ele é repreendido por Paulo e Silas, e ele pergunta o que pode fazer para ser salvo. Os irmãos conhecem essa história, e eles respondem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mesmo assim, eles não fogem. Os pretores da cidade autorizam que eles saiam, então eles saem da cidade, mas recebem a ordem dos magistrados da cidade de Filipos para deixarem a cidade imediatamente. Então eles passam na casa de Lídia, são consolados pelos irmãos que ali congregavam, e depois eles vão embora para a cidade de Tessalônica. Mas ali nasce uma igreja solidificada pelo poder do evangelho de Cristo Jesus. Mesmo no meio do paganismo, ali nasceu uma comunidade de crentes no Senhor Jesus. E esse povo, logo depois da saída do apóstolo Paulo e também de Silas daquela cidade, não demora muito para que adentre, como era de costume isso acontecer, adentrasse e começasse a ensinar dentro das igrejas. Isso acontecia nas igrejas daquela região, era muito comum isso. Aconteceu em Colossos, aconteceu em Éfeso, aconteceu nas igrejas do Apocalipse, de entrarem falsos mestres e ensinarem mentiras dentro daquelas igrejas. Se não bastasse isso, eles ainda enfrentavam outros problemas. Um desses problemas era as notícias de que o apóstolo Paulo estava preso em Roma e que eles não tinham muitos detalhes de como foi essa prisão. Eles então enviam um líder na igreja de Filipos, chamado Epafrodito,
ele vai com muitas provisões para o sustento do apóstolo Paulo, e parece que mais do que isso, parece que um dos presentes da igreja de Filipos para Paulo não eram só mantimentos, era que também Epafrodito ficasse um tempo lá, cuidando, auxiliando o apóstolo Paulo, mas quando Epafrodito chega em Roma, ele é acometido de uma doença gravíssima. E aí, Epafrodito passa por volta de 2 meses em Roma, se tratando dessa doença, que o apóstolo Paulo vai dizer que ele esteve à beira da morte, mas para consolar os irmãos de Filipos, que ficaram sabendo também da situação de Epafrodito, depois que Epafrodito melhora, ele quer retornar para Filipos para confortar o coração daqueles irmãos que estão preocupados. Paulo, então, escreve uma carta para alegrar o coração daquela igreja. A tônica dessa carta é alegria, regozijo em Cristo, contentamento em Cristo Jesus. Muito bem. Então, Paulo, ele, de vez em quando, ele volta para essa temática. Alegrai-vos, alegrem-se, eu me alegro. Ele está o tempo todo falando nessa alegria. E tem 2 motivos que se repetem na carta pelos quais eles deveriam se alegrar. Paulo reverte essa condição de tristeza em alegria. Quais eram os motivos de tristeza? Prisão de Paulo, enfermidade de Epafrodito. Então, Paulo, no primeiro capítulo, ele vai dizer, olha, vocês se alegrem, porque eu estou preso, mas isso foi bom para o Evangelho. Foi para o progresso do Evangelho, mesmo em minhas cadeias. Paulo vai dizer que mesmo na cadeia, o Evangelho passou a todos ali da guarda pretoriana. Então, aquela guarda, as pessoas que estavam ali, estavam sendo evangelizadas incansavelmente pelo apóstolo Paulo, mesmo em cadeias. Então, a tônica é alegrem-se, eu posso estar preso, mas o Evangelho não. Alegrem-se, Epafrodito esteve quase morto, mas o Senhor o curou. Então, alegrem-se. Vocês estão enfrentando dificuldades, mas olhem para o exemplo de Cristo, que primeiro foi humilhado, depois foi exaltado. Então, alegrem-se e sejam cheios de contentamento. E aí, nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo, então, vai exortá-los. Ele os estimula à alegria. Mas havia algo que Paulo precisava fortalecer no coração daquela igreja. Era que aquela igreja estivesse apegada à verdade do Evangelho, para que ela não cedesse aos falsos mestres que estavam invadindo aquela igreja com as suas heresias. Muito bem. Diante dessa curta elucidação, nós vamos dividir esse capítulo 3 em 5 pontos, sendo que o primeiro é introdutório, para os outros 4. Prometo que eu vou ser breve na apresentação de cada um desses pontos. Mas eu vou primeiro apresentar o tema. Eu tentei enquadrar em um tema que, de alguma maneira, se aproximasse de um resumo de todo o capítulo 3, e o tema que eu encontrei foi esse, a batalha pela verdade. Era necessário também, além de se alegrarem, mas era necessário que os filipenses eles também fossem fortalecidos contra os falsos mestres. E como que o apóstolo Paulo faz isso? Primeiro ponto, como que ele vai provar que existe essa batalha pela verdade e que a igreja precisa tomar algumas medidas diante dessa realidade, diante dessa batalha. Então, o primeiro ponto, que vai ser um ponto introdutório, é que diante da batalha pela verdade, é necessário ouvir as mesmas coisas. Que coisa interessante isso. Olha os versos 1 e 2. Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que Paulo quer dizer aqui?
Primeiro tem uma partícula aditiva aqui. Ele começa com o quanto ao mais. Quanto ao mais o quê? Há uma ligação com os dois capítulos anteriores. E a tônica do primeiro capítulo é Paulo mostrar que o evangelho está vivo, solto, e mesmo em meio às cadeias do apóstolo Paulo. O evangelho é vivo, ele é eficaz. E mesmo Paulo preso, o evangelho está sendo pregado. Então essa é a tônica do capítulo 1. Ainda no final do capítulo 1, ele vai falar da importância da unidade cristã nessa luta pela fé evangélica. Então parece que havia muitos conflitos entre alguns falsos mestres e aqueles crentes que lutavam pela verdadeira ortodoxia, que lutavam pela verdadeira fé, pela sã doutrina. E no meio dessas discordâncias doutrinárias, Paulo vai exortá-los no capítulo 2 para que eles não se ensoberbecessem e não tivessem, nessas disputas, cada um sentimento de superioridade. Paulo, então, vai regular isso e vai dizer, olha, em vez de vocês se considerarem superiores, seja um grupo ou outro, tenham cada um, como ele vai dizer mais exatamente no versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aí ele vai citar o grande exemplo de Cristo Jesus, o Senhor. Sendo Deus, não usou de usurpação. Ele quer dizer que Cristo, quando assume a postura, o papel de servo sofredor, ele não abdicou de sua divindade no sentido ontológico, no sentido de sua essência, do seu ser. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, mas ele abriu mão de alguns atributos. Ele se esvaziou de alguns atributos para que ele se adequasse como um substituto fiel à humanidade, uma vez que ele veio como substituto da humanidade caída. Ele veio para redimi-la. Então, ele se adequa na sua humanidade, se submetendo à humilhação, para que depois ele seja exaltado. Então, se Jesus ele se colocou numa posição de humilhação para depois ser exaltado, o Paulo está dizendo aqui é que não há lugar para orgulho, para vaidade na vida cristã, nem para ar de superioridade. Depois ele vai exortá-los a, nesse mesmo exemplo de Cristo, desenvolverem a salvação deles. Paulo, ao mesmo tempo que fala de uma graça que nos alcança pela obra redentora de Cristo, ele também chama a igreja às suas responsabilidades. É preciso desenvolver uma vida de santidade. E aí, então, ele chega no capítulo 3 e diz, então, quanto ao mais, então, ligado a tudo isso que havia, necessidade de uma vida de santidade, de olhar para Cristo e sua perfeita obra, de olhar para o evangelho sendo pregado, mesmo com talvez o maior dos missionários da igreja da época, estando preso, ainda assim Deus é soberano e ele vai conduzir essa história, ele vai conduzir a sua igreja da mesma forma, mas eles precisavam tomar alguns cuidados. E para que eles tenham esses cuidados, Paulo vai dizer que é necessário que ele diga de novo o que ele já havia dito para aquela igreja. Nós não sabemos quanto tempo Paulo passou em Filipos. O que nós sabemos é que Paulo pregou o evangelho lá, discipulou uma igreja, e o que ele está dizendo aqui é, eu preciso repetir as coisas que eu já havia dito. É necessário, então, para que a gente não se desvie da verdade, para que a igreja permaneça fiel à verdade do evangelho, para que ela não sucumba às teologias que são conflitantes com a fé cristã, eles se aprofundem naquilo que o apóstolo Paulo já havia ensinado, aquilo que Paulo e Silas, quando estiveram lá, já haviam ensinado aquele povo, já haviam doutrinado aquela igreja. Ele diz, olha, é necessário que eu repita, é necessário que eu fale de novo. Eu disse que esse primeiro ponto era um ponto que iria servir de introdução, tá? Nós já vamos passar, então, para o segundo ponto. Lembrando, primeiro é Paulo dizendo, é necessário que vocês se aprofundem, então eu vou repetir.
O que eu vou falar aqui são coisas que quando eu estive com vocês, pessoalmente, né, in loco, quando eu estive com vocês, eu já havia dito, eu já havia lhes falado essas coisas. Segundo ponto, então, da nossa mensagem sobre a batalha pela verdade, é que é necessário identificar os falsos pregadores. Olha o que Paulo faz nos versos 2 e 3. Ele diz, acautelai-vos dos cães. Ele usa uma linguagem forte. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o que Paulo faz aqui é trazer características desses falsos mestres. Se havia falsos mestres na igreja da cidade de Filipos, Paulo precisava ajudar aquela igreja a identificá-los. E como que ele faz isso? Talvez trazendo à tona algumas perguntas e jogar as perguntas no texto, o apóstolo Paulo nos responda. O primeiro, o que querem esses falsos mestres? Olha o que ele diz, acautelai-vos dos cães. A primeira característica que Paulo dá aqui, desses falsos mestres, é que eles querem o que os cães querem. O que é que isso quer dizer? Os cães, naquela época, o reverendo William Hendrickson, no seu comentário aos Filipenses, ele diz que os cães daquela época eram diferentes dos cães dos nossos dias. O reverendo Hernandes, até comentando que o William Hendricks fala, ele diz, os cães de hoje, eles são mimados, criados como crianças. Mas os cães daquela época, poucos eram domesticados. Eles eram semi-domesticados. Eles ainda viviam naqueles bandos, à espreita, tentando caçar algum animal menor para se alimentar. Então, o que Paulo está denunciando aqui é esse jeito asqueroso, covarde, que os cães semi-domesticados, eles adotam, essa postura que eles adotam, de esperar uma oportunidade, então, para que eles ataquem alguma caça. Então, o que é que eles querem? Eles querem algo para caçar. Eles são como cães. E como que eles pastoreiam? Paulo vai dizer, eles são maus obreiros. É curioso o que Paulo diz aqui. Paulo os identifica como obreiros, no sentido não verdadeiro, mas no sentido de que eles estão na igreja, de que eles fazem as mesmas orações que os outros crentes fazem, que eles cantam os mesmos cânticos que os outros crentes cantam, que eles congregam da mesma forma como os outros crentes congregam. Então, eles aparentemente são obreiros, mas o que identifica que eles não são verdadeiros? É que eles são maus. E mal aqui é o contrário de bom. Como se Paulo estivesse dizendo, olha, parecem obreiros, mas o que eles são, olha, eles são maus. Eles são perversos. Outra pergunta que nos ajuda, se a gente lançar o texto, é o que eles pregam? Aí Paulo vai dizer, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer que o que era ensinado por esses falsos mestres era um caminho alternativo de espiritualidade. Era algo que parecia ser cristão, parecia ser muito espiritual. Ora, veja se não é. Imagine um falso mestre chegando para você e dizendo, olha, Jesus é muito bom, você tem que crer em Jesus, mas olha, se você não subir no monte à meia-noite para orar, você não sabe o que está perdendo. Olha, a oração no monte, no horário da meia-noite, nem é das 11 da noite, nem é da 1 da manhã,
no horário da meia-noite. Você chega no monte, espera o relógio bater meia-noite. Quando bater meia-noite, pode orar, que vai ter um poder diferente lá. Parece muito espiritual, né? Ou então alguém dizendo assim para você, olha, Jesus é muito importante, mas se você não guardar os sábados, se você não guardar festividades religiosas, se você não se circuncidar, a graça de Cristo não lhe alcança. Ou então alguém dizendo, olha, você crê em Jesus, é muito bom, mas experimenta fazer a circuncisão para você ver como você vai ficar mais poderoso. Parece muito espiritual. O problema é que isso ultrapassa Cristo, vai além de Cristo. E por isso Paulo os entrega aqui. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eles estão ensinando uma falsa fé. Eles estão ensinando uma religião que é Cristo mais alguma coisa. Então é necessário que vocês estejam atentos, porque parece que eles são obreiros de verdade, mas eles são maus. E a gente consegue, e a gente consegue identificá-los pelo que eles falam, pelo que eles pregam e pelo que eles desejam. Eles estão à espreita, esperando qualquer minuto, segundo, momento para atacar a igreja como verdadeiros cães. E aí Paulo faz outra coisa. Ele faz uma sábia comparação no versículo 3. Ele diz, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele dá 3 características dos falsos mestres ou de falsos cristãos e dá 3 características dos verdadeiros cristãos. Quais são essas características nessa análise comparativa? Quando ele diz, olha, nós é que somos a circuncisão, ou seja, não é um ritual que vai fazer que a graça de Cristo chegue até nós. Não é um corte na genitália masculina no 8º dia, mas é a obra que Cristo fez, que faz um rasgo muito maior, que rasga o coração, que destroça o coração de pedra e dá um coração novo, uma vida nova. Essa é a circuncisão de Cristo. Então ele diz, nós somos de fato, a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, ou seja, Paulo está fazendo um contraste aqui entre aquela ideia de adorar a Deus através de meros rituais e cerimônias, e do outro lado, uma adoração que é verdadeira, que é aquela adoração que Jesus disse para a mulher samaritana, a adoração em espírito e em verdade, ou seja, uma adoração que parte de um coração regenerado pelo Espírito Santo e que é a habitação do Espírito Santo. Essa é a verdadeira adoração. E nos gloriamos em Cristo Jesus. Outra característica é que esses crentes, eles olham para a glória de Cristo, eles olham para o que Cristo fez e como que ele fez isso vitoriosamente, como que ele fez isso gloriosamente, e eles estão satisfeitos que em suas vidas a glória de Cristo foi manifesta, e a glória de Cristo é o seu alvo. E a outra característica, ele diz, e não confiamos na carne. O que é que ele quer dizer com isso? Ele não está dizendo aqui que ele não confia na carne no sentido de dar lugar à carne para pecar. Carne aqui, no que Paulo está fazendo, no que Paulo está falando, eu não confio em nenhuma obra que eu possa fazer com o meu corpo. Eu não confio que nada que eu possa fazer com o meu corpo vai ser suficiente para que eu consiga o perdão para os meus pecados. Nada, nenhuma obra, nada que eu realize com minhas mãos, nada que eu realize com os meus pés, nada é suficiente para que eu tenha o perdão dos meus pecados. É isso que Paulo está dizendo. Eu não confio nas minhas obras. Eu não confio no que eu faço na minha carne, nos meus membros. Não confio. Então, essas são características que deveriam estar no coração de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro mestre
do Evangelho de Cristo Jesus. O oposto disso, o contrário disso, é que um falso mestre ele age como um cão, ele quer o que um cão quer, ele pastoreia de maneira vil, pastoreia malignamente, e ele também prega mentira, prega um falso evangelho, prega um evangelho que é Cristo somado a mais alguma coisa, mais um ritualzinho aqui, mais a circuncisão, mais um sábado, mais uma festa de lua nova, mais um elemento ungido, mais um toque nisso, um toque naquilo, para que a graça de Jesus aumente nas nossas vidas. Isso é característica de um falso pregador. Muito bem. Terceiro ponto da nossa mensagem, dos versos 4 ao 11. Nós vamos ler alguns versículos que já foram lidos, não é? Mas o terceiro ponto da nossa reflexão hoje, falando sobre essa batalha pela verdade, é que é necessário reconhecer o valor de Cristo e seu evangelho. Ora, se existe uma batalha pela verdade, se existe uma mentira competindo com a verdade de Deus em nossos corações, se existem falsos mestres, é necessário que nós compreendamos quem é o autor e consumador da nossa fé. É necessário que nós compreendamos sua palavra, seu evangelho poderoso. E Paulo, então, vai gastar algum pouco da tinta da sua pena, nos versículos 4 ao 11, para falar da grandeza de Cristo, do valor de Cristo e do evangelho de Cristo. E ele faz isso através também de paralelos, trazendo sua própria vida à tona, o seu passado, e mostrando como que Cristo e o seu evangelho são superiores a tudo que Paulo foi no passado. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, nas minhas obras. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, o que Paulo vem fazendo aqui? O que ele vem dizendo? Ele vem dizendo que o que Cristo fez em sua vida, a mudança, a transformação, acabou, como uma das consequências, fazendo com que Paulo trocasse o seu zelo religioso, sua religião por obras, por Cristo, porque ele entendeu que Cristo e sua obra são muito maiores e a única coisa eficaz para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Então ele traz suas credenciais antigas. Ele diz, olha, eu poderia me orgulhar muito mais nas minhas obras. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Olha como a minha vida era direitinha, como um judeu perfeito. Da linhagem de Israel. Ou seja, eu sou um descendente de Abraão. Da tribo de Benjamim, ou seja, a tribo de Benjamim e Judá são as únicas que sobram depois do cativeiro babilônico e elas se fundem. E dessa tribo unificada, Judá e Benjamim, vem o Messias. Então ele diz, olha, eu sou daquele povo mais importante do que sobrou lá depois do cativeiro babilônico, de onde vem o Messias. Como a tribo de Judá era maior que a tribo de Benjamim, ela ficou conhecida apenas como tribo de Judá, mas é da tribo de Judá que vem o Messias, e a tribo de Benjamim estava contida nessa tribo de Judá, depois do cativeiro babilônico. Então ele diz, olha, eu sou de uma tribo que é uma tribo que não ficou esquecida na história. Eu sou de uma tribo importante. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu ainda sou um pouco além dos judeus comuns, porque eu sou um fariseu. Ou eu era um fariseu, um doutor da lei. Alguém que
era orgulhoso de sua obediência à lei para sua autojustificação. Era assim que pensava que seria o perdão de pecados, os fariseus, o zelo pela lei, a obediência à lei e aos rituais, e assim eles teriam o perdão de seus pecados. Então Paulo diz, eu, fariseu, gente. Vocês estão se orgulhando aí, mas olha para mim, entre vocês todos aqui, o único fariseu era eu. Aí ele diz, quanto ao zelo, o zelo a todos esses rituais, as leis que os fariseus seguiam, ele diz, eu persegui a igreja por causa dela, por causa dessa religião. Persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, ou seja, quanto aos esforços para obedecer essa lei e seus rituais, eu era irrepreensível. Eu buscava obedecer esses rituais categoricamente. Aí ele vem no verso 7 e diz, olha, tudo isso que para muitos parece grande coisa. Olha o que eu descobri. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele diz, olha, todo esse zelo, todo esse apego religioso, toda essa busca por uma autojustificação por obras, tudo isso, depois que eu conheci a Cristo, eu consigo ver que todas essas coisas não tinham valor algum. Nada disso. Todo o status que o título de fariseu podia dar para o apóstolo Paulo, todo o dinheiro, todos os recursos. Paulo diz, olha, nada disso me serve. Uma vez que eu conheci Cristo, eu entendi que tudo isso era inútil. Ele diz, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. O que Paulo está dizendo é que todo o glamour, toda a ascensão social, todo o conceito de santidade que havia nos fariseus por causa da lei, toda essa ideia de que eles eram homens extremamente espirituais, que andavam em comunhão com Deus. Paulo diz, olha, tudo aquilo era mentira. Eu conheci Cristo, e ele é tão sublime. Todas essas coisas, uma vez que o brilho de Cristo clareou todas as inverdades, todas as mentiras que haviam na minha vida, eu comecei a enxergar que todas elas eram refúgio. Todas elas. Então, Paulo quer dizer aqui que ele abandonou todos os rituais, todas as cerimônias, ou todo esse estilo religioso dos fariseus, ele abriu mão para que apenas Cristo fosse suficiente no seu coração. Quando ele diz, para ganhar a Cristo. Tudo isso era refúgio. Aí ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, ou de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O Paulo diz aqui, então, que toda essa tentativa de justificação de seus pecados diante de Deus pelos rituais da lei e das leis dos fariseus, Paulo vai dizer que nada disso importa para que nós tenhamos justificação da nossa culpa diante de Deus. Mas antes disso, a nossa justificação é pela fé em Cristo Jesus. Não por obras da lei, não por ser um religioso, mas por causa da graça que o acometeu, que o fez, então, enxergar a sublimidade de Cristo, sua obra redentora, que o convenceu a crer e confiar em Cristo Jesus para ter os seus pecados removidos, para ter a sua culpa justificada diante de Deus através da obra redentora de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui é que é crendo em Cristo,
pela graça de Deus, que nós temos a justificação dos nossos pecados. É Cristo, é sua obra. E então ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo quer dizer aqui é que Cristo é tão suficiente em sua obra, que confiando nele, pela fé nele, nós o conhecemos. O poder da ressurreição de Cristo Jesus é o mesmo poder de Deus em nossas vidas para nos ressuscitar depois da morte e para nos colocar numa condição de comunhão com ele aqui e posteriormente. Por isso que Paulo diz que é possível aqui nós termos comunhão com os sofrimentos de Cristo, porque depois disso nós também teremos comunhão com a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Que obra poderosa é essa que Paulo se apega? Não é pelas obras da lei, mas é por aquele que fez uma obra tão poderosa que com ele eu padeço, mas com ele eu sou exaltado dentre os mortos, ressurreto. Que obra poderosa. Então, Paulo quer dizer aqui que é necessário, nessa batalha pela verdade, reconhecer o valor de Cristo, sua obra e seu evangelho. Ponto 4 da nossa mensagem. Na batalha pela verdade, Paulo também vai dizer que é necessário olhar para o que já alcançamos. Ele vai fazer isso dos versos 12 ao 16. Ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se Paulo ele nos faz agora olhar para o que já alcançamos, para o que nós já temos, o que já alcançamos deve causar algumas mudanças em nossas vidas. Então, o que é que olhar para o que já temos em Cristo, como ele diz no verso 16, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é que isso deve mudar? O que é que isso deve produzir em nossos corações? O que já alcançamos nos torna o quê? No versículo 12, nós podemos entender que o apóstolo Paulo ele nos chama a entender que nós precisamos ficar vigilantes. Ao mesmo tempo que Paulo fala de uma soberana vocação, de uma eleição da parte de Deus, que nos torna perdoados, redimidos, justificados, santificados, glorificados. Ao mesmo tempo, Paulo diz assim, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer aqui é uma coisa que os teólogos chamam de o já, mas o ainda não. Por exemplo, é fato que por causa da grandeza da obra de Jesus, aqueles que são alcançados por essa graça, eles já têm a garantia da salvação eterna? Cremos que sim. Cremos que é verdade. Que a glorificação já é uma realidade, obviamente escatológica, mas é uma realidade. Só que, no presente, ela ainda não está em sua plenitude. Então, podemos dizer, estamos glorificados? Já. Porém, ainda não. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que, uma vez que nós somos chamados, que recebemos essa soberana vocação, essa vocação de Deus através de Cristo Jesus, para que nós fôssemos salvos, Paulo diz, olha,
eu fui conquistado para isso, mas eu vou continuar aqui progredindo, caminhando em direção a essa perfeição para a qual Cristo Jesus já me chamou. Então Paulo diz, olha, nós já alcançamos essa perfeição. Ela já é uma realidade. Mas no presente, nós vamos continuar caminhando para ela, sendo vigilantes, estando atentos, com o olhar na frente, a certeza de que ela existe, de que ela é real, mas que nós estamos caminhando para lá. Então é necessário vigilância nesse percurso, é necessário os olhos abertos, é necessário que estejamos atentos nessa caminhada. Nos versos 13 e 14, Paulo vai falar também que olhar para frente, olhar para o que já alcançamos em Cristo Jesus, é também entendermos que estamos libertos da autojustificação. Olha o que ele diz nos versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que é que Paulo está dizendo? Quando ele fala no passado, eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. Lembra que ele já havia dado uma lista do que ele era como um homem extremamente zeloso na sua religiosidade? Paulo está dizendo que ele esqueceu isso. Ele está dizendo que ele tem um alvo maior. E esse alvo é um alvo para o qual ele foi conquistado por meio de uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu não preciso mais ficar escravo desses rituais, daquela angústia de eu estou salvo hoje, mas eu perdi minha salvação, eu posso perder minha salvação daqui meia hora. Então, se aconteceu alguma coisa, eu tenho que fazer um ritual para buscar essa justificação. Mas se acontecer uma coisa posteriormente, então eu tenho que fazer um outro ritual. Então, Paulo diz que ele foge dessa agonia, dessa angústia de nunca saber quando, pela religião, pela religiosidade, ele chegou naquele ponto que ele pode dizer, estou salvo. Em vez disso, ele olha para o que Cristo fez, para essa soberana vocação, pela obra redentora de Cristo, o prêmio, o alvo que está à frente. Então ele pode ter valores diferentes. Ao invés de preso numa religião de autojustificação, ele pode olhar para Cristo e sentir o alívio do triunfo de Cristo sobre os nossos pecados. Por isso que ele está aliviado, por isso que ele diz, olha, eu fui liberto desse negócio, que eu estava preso no meu passado, nessa religião de obras, incessante, incansável, que não traz alento para o coração, mas eu tenho um outro alvo, e o alvo é o prêmio que Cristo conquistou por mim, então eu estou justificado em Cristo Jesus. E aí, por último, diz nos versos 15 e 16, todos, pois, que somos perfeitos, a ideia do já, mas o ainda não, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, conhecer o que já temos em Cristo nos dá a direção na qual devemos andar, para que nós nos mantenhamos. E aqui é um imperativo, a ideia do andar, o andemos, todavia andemos, é um verbo no imperativo afirmativo, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ao mesmo tempo que ele diz andemos no presente, ele aponta para o passado, dizendo, olha, vocês já têm o que vocês precisam para andar corretamente na genuína fé cristã. Muito bem, e o último ponto, que vai dos versículos 17 ao 21, Paulo vai nos ensinar que nessa batalha pela verdade,
é necessário viver aqui com os olhos na eternidade. E ele vai fazer isso trazendo outro paralelo. Um paralelo agora de dois tipos de cristãos. Cristãos entre aspas. Porque um desse tipo é falso. Qual é o argumento de Paulo, então, para mostrar que é necessário viver aqui com os olhos na eternidade, com os olhos na glória dos céus? Eu vou lendo e os irmãos vão tentando identificar os paralelos. Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Perceberam o paralelo? Perceberam os dois tipos de vida cristã que muitos adotam, um tipo falso e um tipo verdadeiro? Qual é o tipo falso? Paulo diz: muitos entre nós andam, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Então lembra que lá no versículo 1, Paulo vai dizer: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo isso aqui. Ele diz: olha, eu vos dizia, quando eu estive lá, eu falava isso para vocês. Eu já alertei isso para vocês, mas eu vou repetir e vou dizer isso até chorando, que esses são inimigos da cruz de Cristo. Ser identificado como um falso cristão é algo seríssimo. É ser identificado como inimigo da cruz de Cristo. Olha o que ele diz a respeito desses falsos. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha as características deles. O Deus deles é o ventre, ou seja, eles adoram a si mesmos. Eles não se gloriam em Cristo, eles se gloriam nos seus feitos. Eles se alegram nos elogios que recebem. Eles se regozijam no seu próprio crescimento. Eles se satisfazem em estar nos holofotes. Mas eles também se gloriam, nas palavras de Paulo, se gloriam na sua infâmia. A glória deles está na sua infâmia. Infâmia aqui é desonra. Haver uma separação entre aquilo que crê e aquilo que vive. Não tem uma integralidade das coisas. Eles, ao mesmo tempo que pregam uma religião rígida, eles adotam um comportamento desonroso. E pior, eles acham isso vantajoso. Eles se gloriam nisso. Se gloriam no fato de ensinarem algumas coisas para a igreja, mas que nem eles mesmos conseguem obedecê-las. Então, eles são desonrosos. Paulo diz mais. Eles também são presos às coisas desse mundo. Estão intimamente ligados às coisas terrenas. Eles não conseguem ter um olhar amplo da realidade da vida cristã. Eles são imanentistas. Eles não conseguem entender a transcendência. Eles não conseguem entender que há uma ampliação de uma realidade. Eles estão apenas preocupados com o que esse mundo pode oferecer para eles. E é nisso que eles se satisfazem. Aí Paulo vai dizer que nós precisamos adotar uma postura oposta a essa. E ele vai falar de cristãos que são de fato verdadeiros.
No verso 17 ele diz: irmãos, sede imitadores meus. Por que Paulo se coloca como exemplo para aquela igreja? Não é que Paulo estava dizendo assim, olha, eu sou o super crente, não tem crente melhor do que eu. Eu sou o maior exemplo de um cristão. Ele não está dizendo isso. Mas era que Paulo, por ter sido o fundador daquela igreja, ele era o mais próximo da realidade de um cristão autêntico que aquela igreja tinha. E aí Paulo diz, então olhem para mim. Olhem que, da mesma forma como eu peço que vocês andem em santidade, eu também me coloco nessa mesma luta. Paulo não era como esses falsos mestres que colocavam peso nas costas dos outros que eles mesmos não carregavam. Ao mesmo tempo que Paulo ensinava que era necessária uma vida de santidade, Paulo lutava para que ele mesmo não fosse reprovado naquilo que pregava. Então ele diz, olha, sejam meus imitadores e observem os que andam segundo esse modelo que eu tenho sido para vocês. Existe um modelo correto, existe um modelo coerente. Quais as características que fazem parte desse modelo correto, coerente, verdadeiro da fé cristã? Ele diz, no verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Então, esses cristãos verdadeiros, eles andam em coerência, eles andam em obediência. Eles não estão presos às coisas deste mundo, as coisas temporais. Eles olham além. Eles enxergam que tem uma pátria que está nos céus, que é o nosso destino final. Eles sabem que o aqui e o agora não é tudo, que há um depois. E por isso não se prendem à realidade transitória desse mundo. E eles também reconhecem a dinâmica da vida cristã, a exemplo de Cristo. Cristo é o grande exemplo aqui. É o Cristo do capítulo 2. É aquele que se esvaziou, que adotou uma postura onde ele poderia ser e foi, para que nós pudéssemos ser salvos, humilhados, para que depois fosse exaltado. E Paulo diz, olha, os verdadeiros cristãos, eles reconhecem que na vida cristã existe essa dinâmica. Primeiro, nós podemos e devemos ser humilhados aqui, porque a exaltação vem depois. A glória nos céus. Esperem por isso. Esperem por ela. Ela vem, mas agora vocês podem ser humilhados por causa de Cristo. Podem sofrer tribulações por causa de Cristo. Conseguem ver as grandes diferenças entre o falso cristão e o verdadeiro cristão? E a conclusão de Paulo, que está, na verdade, no versículo 1 do capítulo 4. Olha qual é a conclusão dele. Ele diz, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. E aí ele conclui, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ou seja, não adotem a postura dos falsos mestres. Não adotem o evangelho dos falsos mestres. Andem em obediência a Cristo. Se aprofundem no evangelho, que eu estou repetindo para vocês, que eu já falei para vocês quando estive aí, mas estou repetindo aqui através dessa carta. Então, estejam firmes no Senhor. Eu queria concluir fazendo algumas aplicações. Poderia fazer mais aplicações, mas eu vou fazer só 4, porque é muito conteúdo para ficar mais didático, para os irmãos captarem, pegarem essas aplicações. Eu fiquei só em 4. Primeira delas, é impossível ser cristão separado da verdade. Impossível ser cristão se você está separado da verdade do evangelho. Não tem outra possibilidade. O Senhor Jesus disse em João 17, versículo 3, assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que te conheçam a ti. Conheçam. Conheçam. Tenham conhecimento de quem Deus é. Então é impossível se relacionar com Deus se você não está alicerçado na verdade de Deus, pela graça de Deus. Então não aceite ouvir mentiras. Não aceite. Eu já ouvi gente justificando o congregar em algumas seitas, dizendo assim, olha, aqui e ali tem uma verdade também. Então tá bom. Aqui e ali tem uma coisa, é óbvio, até nas religiões mais estranhas, pela graça comum de Deus, existem alguns pontos de contato com o cristianismo que são verdadeiros. Existem. Isso não quer dizer que não deixam de ser seitas mentirosas, danosas e que vão conduzir você para o inferno. Então não aceite a possibilidade de se relacionar com Deus, se não for através da verdade de Deus. Você não será um cristão, à parte do Evangelho. Segunda aplicação, alegre-se em ouvir o Evangelho de novo, até você morrer. Paulo está dizendo isso aos filipenses o tempo todo. Ele está dizendo, eu tenho que repetir. Eu vou dizer de novo. Eu já disse isso para vocês. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e somente. É baseado na fé em Cristo Jesus, e não nas obras. É baseado em Jesus, e Jesus somente. E não numa ideia de Jesus, mas algo que eu complemento, num ritual, ou me baseio numa fé mística. Não. É Jesus e sua obra. E isso é suficiente. Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou repetindo, e eu vou repetir, e eu não vou me cansar de repetir, e eu repito para a segurança de vocês. Então, se alegre todas as vezes que o seu pastor vai pregar o evangelho de novo. Que ele não vai chegar no púlpito e vai trazer inovações. Se alegre quando o seu pastor chega no púlpito e o que ele vai dizer é o evangelho que ele disse domingo passado. E quando vem o outro domingo, ele vai pregar o mesmo evangelho que ele pregou no domingo atrasado e em todos os outros domingos que ele subiu no púlpito para pregar. Que seja o evangelho. Sempre o evangelho. E fique feliz com isso. Terceira aplicação. Atente para quem você ouve. São dias difíceis. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, um dos meus professores disse: vocês vão ser pastores, mas saibam que as ovelhas que vocês vão pastorear, eles vão ser pastoreados por outros 5 ou 10 pastores que estão aí na internet. Cuidado. Muito cuidado com o que vocês ouvem por aí. Pode parecer espiritual, mas podem ser os cães. E Paulo diz, acautelai-vos. Pode ser muito espiritual, ou ter aparência de espiritualidade, mas pode ser um mau obreiro lá pregando. Pode parecer muito espiritual, mas é alguém que está colocando Cristo e algo mais para que você seja salvo, ou para que você tenha poderes espirituais. Cuidado com o que você ouve. Quarta e última aplicação. Compreenda o que você já tem em Cristo e fique satisfeito. Por que eu trago essa aplicação por último? É porque em meio a tantos caminhos de espiritualidade, tanta gente apontando a mão para o céu e dizendo que tem bênção, novidade, visão, revelação, poder. E as pessoas ficam correndo que nem loucas para esses falsos mestres, e são falsos mesmos. O apóstolo Paulo chama de cães. São falsos. Mas uma vez que nós olhamos para Cristo, compreendemos a verdade do Evangelho, compreendemos o que já temos nele, nós nos satisfazemos. Nós já temos o perdão dos nossos pecados, já fomos perdoados, já fomos redimidos daquela condição de escravo do pecado, já recebemos justificação de todos os nossos crimes contra Deus, já fomos santificados pela plena obediência de Jesus, que cai sobre nós. Já estamos unidos a Cristo.
já fomos glorificados. O que é que você quer mais? O que é que você está esperando? Que tipo de outra fé você está aguardando para se achar mais espiritual? Será que você está preso a uma fé que ela não olha para as bênçãos espirituais em Cristo Jesus e está apenas conectada às coisas desse mundo e acha que tudo que Deus fez para você é para você prosperar e viver bem nesses dias? Que pena, se é isso que você crê. E como que isso é tênue, como que isso é presente no meio das igrejas evangélicas brasileiras. Eu vou citar um exemplo para vocês. Mas antes de citar esse exemplo, eu peço que vocês olhem de novo para o versículo 19. Ele diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Tem uma música, eu não vou dizer o nome da cantora, mas é uma música muito popular no meio gospel brasileiro, no meio das igrejas evangélicas brasileiras. E é uma canção que ela apresenta uma teologia reducionista, como era a teologia desses a quem Paulo denuncia aqui no verso 19 e em todo esse capítulo. Então, a música que diz assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vão entendendo o raciocínio. Quando vê você na bênção, vai se arrepender, e olha onde está o grande reducionismo. Vai estar entre a plateia e você no palco. Perceba que na letra, bênção aparece com um artigo bem definido, na bênção. Ou seja, quando Deus exaltar você, quando depois da humilhação chegar a exaltação, onde é que isso se conclui na canção? Num palco, num show, numa expressão artística da cultura. E nem adianta os defensores chegarem e dizerem, não, mas é o palco da vida. Você continua no ambiente terrestre, reducionista. Paulo quer mostrar que nós precisamos alargar nossa visão, porque a humilhação é aqui, mas a exaltação é na glória dos céus. É o que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Por mais que isso seja tênue, que pareça espiritual, é falso. Olhe para o que você já tem em Cristo Jesus e com isso se satisfaça. Fique feliz, fique satisfeito. E na tônica de Paulo aqui, alegre-se. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pastor Murilo. Palavra muito propícia, muito oportuna e desafiadora a que estejamos contentes, satisfeitos e realizados em Cristo Jesus, sabendo que de fato nós enfrentaremos, né, a humilhação, mas há uma glória, há um lugar especial, né, guardado e reservado para todos aqueles que creem em Cristo Jesus e que ele seja a razão, né, o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade, do nosso contentamento, para que nós não venhamos a ser filhos de Deus, murmuradores, aqueles que só vivem a lamentar e reclamar das bênçãos, das dádivas de Deus, porque muitas vezes não conseguem, não têm aquilo que nós sonhamos ou nós desejamos, mas estejamos satisfeitos, contentes e plenos no Senhor Jesus, né? Nós vamos, queridos, partir então para o nosso momento final. Vou convidar o reverendo Jeremias, né, para que ele esteja aqui conosco. Reverendo, há a possibilidade de cantar mais um hino do nosso cenário para esse momento final? Podemos cantar. O 115 do nosso cenário é um hino. Fala união com Cristo. A gente pode cantar esse hino, que fala exatamente com
Cristo unido na morte na cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça, que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus. Uma palavra hoje foi essa palavra que diz que o lugar mais alto para estar é aos pés do Senhor, e aos pés do Senhor é onde que a gente quer, na verdade, estar. E a união com Cristo é algo extraordinário. Então você vai abrir o inário aí, o inário Novo Cântico, no 115, Unidos com Cristo. Muito belo esse hino. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a flux, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal. Bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eternal redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me ó Senhor, cada momento tua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guiar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Amém, queridos. Que a gente dedique todos os nossos momentos, toda a nossa vida, todos os nossos dias, todos os nossos anos para a glória e para o louvor do nosso Deus. Nós vamos, queridos, orar nesse instante, finalizando esse momento, e logo em seguida nós estaremos dando os avisos e os cumprimentos finais. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra,
que nos foi lida e nos foi exposta nessa noite. Pedimos que o Senhor mesmo nos ajude a vivê-la, a colocá-la em prática, pois temos o grande desafio de vivermos a cada dia contentes, felizes, satisfeitos no Senhor e pelo que o Senhor é para as nossas vidas. Nos firma a cada dia mais em tua palavra, de modo que não sejamos seduzidos, iludidos, enganados pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos que surgem dia após dia. Nos dá, ó Pai, essa solidez, essa firmeza inabalável em tua palavra, na sã doutrina, no evangelho puro, poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua igreja, ó Pai, em tempos tão difíceis como nós vivenciamos, não sejamos iludidos ou seduzidos por qualquer vento de doutrina, por qualquer falso ensino, heresia, mas que a tua igreja esteja edificada, solidificada na tua palavra. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida de cada pessoa que nos acompanha nessa noite, que o Senhor visite a cada um, levando a tua paz, o teu amor, a tua graça, a tua bondade. Continua, Deus, a nos ajudar, proteger o teu povo, proteger a tua igreja, intervir, ó Pai, na situação dramática pelo qual o nosso país vivencia e trazer, ó Deus, dias melhores para o louvor e glória do teu nome. Nós dependemos do Senhor e precisamos do Senhor dia após dia. Portanto, ó Pai, não nos abandone jamais. Pelo contrário, que com a tua boa mão o Senhor continue sustentando e segurando as nossas. É isso, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, queridos. Podem voltar aí o reverendo Murilo, reverendo Jeremias. Os avisos aqui, a princípio, apenas lembrar que às 10 horas, às 22 horas, nós temos o devocional, hoje com o pastor Hélio Barros, lá de Stanford, nos Estados Unidos, certo? Ele estará conosco hoje à noite no devocional. Amanhã, às 19 horas, nós teremos um tema muito relevante, onde nós conversaremos com o reverendo Geraldinho, lá de Belo Horizonte, e conversaremos um pouco sobre a missão Kaiowá, que é uma missão que tem um trabalho evangelístico entre os indígenas. E será um tempo muito oportuno para que a gente conheça a missão Kaiowá, para que a gente conheça esse trabalho, inclusive se sinta desafiado a orar, contribuir, a ajudar essa obra tão bela também entre os índios, tá certo? Às 22 horas do nosso devocional, e aguardamos os queridos irmãos também no domingo, às 9h30, a nossa escola bíblica com o reverendo Alain René, vai falar sobre dispensacionalismo, e à noite, às 18 horas, o nosso culto. Também às 17 horas, no sábado, nós temos a live, né, para as crianças no Instagram da Igreja Presbiteriana de Monteiro, tá bom? Então, os queridos irmãos pais, mães, podem acompanhar e colocar os seus filhos pequenos para participarem. E aí a gente quer enfatizar também, reverendo Murilo, reverendo Jeremias, que no sábado a Igreja Presbiteriana do Brasil estará promovendo aí uma live durante todo o dia, começando às 10 da manhã até às 22 horas, até às 10 horas da noite, com vários cantores, João Alexandre, Projeto Sola, o Juliano Sócio, a Raquel Novaes, o Carlinhos Veiga, e vários pregadores também, o reverendo Roberto, que é o presidente do Supremo Concílio, o reverendo Robson Grangeiro estará também, reverendo Augustus, Juarez, enfim, Hernandes, vários pregadores que estarão nesse momento aí, nessa live. Então, você vai lá, se inscreve no YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? É Presbiteriana PB, certo? Creio que é isso aí, né, Lucas e Tiago? Me ajudem aí no endereço. Os irmãos se inscrevam lá, porque depois, no sábado, às 10 horas, haverá notificação, e aí o dia inteiro, para você ligar o seu computador, ligar o seu celular, espelhar ele na televisão, e deixar o dia inteiro conectado
ouvindo pregações, ouvindo louvores. Vai ser, queridos irmãos, não tenho dúvida, um dia muito, muito abençoado e muito edificante. Espero que as nossas igrejas estejam acompanhando, estejam aí o YouTube é youtube, né, .com / presbiteriana BR, né, não é PB não, PB seria Paraíba, é BR, Brasil, não é presbiteriana Brasil, tá certo? Se inscreve lá, já marca o sininho também, porque facilita aí para que você seja notificado às 10 horas da manhã, o dia inteiro, ok? Não se esqueça de se inscrever também no canal do YouTube aí da Igreja Presbiteriana de Souza, IP de Souza, é o nosso endereço aí, você pode se inscrever no YouTube para que a gente consiga também as 1000 inscrições, tá joia? Minhas palavras finais são essas, a todos os queridos irmãos, tanto aqui de Monteiro, de Sumé, como de Souza, Cadê o som? e de vários outros lugares que nos acompanham, que estão conosco aqui no nosso canal do YouTube e no Facebook. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá bom? Palavra aí com o reverendo Jeremias e o reverendo Murilo para as suas considerações finais e a gente, então, finalizar o nosso momento hoje à noite. Reverendo Jeremias está com problema aí no áudio? Estava com um problemazinho no áudio, mas já está me ouvindo bem aí? O microfone ficou bem baixinho. Pois é, deu aqui um problema aqui. Ok, meus irmãos, eu vou me despedindo aqui também. Melhorou, ela deu uma melhorada. Que Deus conceda aos amados irmãos um ótimo restante de semana, que seja um restante de semana muito edificante, que Deus lhes preserve, que o Senhor fortaleça no coração de vocês o seu evangelho, solidificando, e que Ele multiplique a fé no coração de vocês, a genuína fé, e que Ele não permita que nenhum de nós sejamos enredados pelos falsos mestres, pelas falsas teologias, mas que estejamos cada vez mais aprofundados na verdade do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Também louvamos a Deus pela bênção da palavra. Vivemos um momento real da apostasia. Muitos apóstolos aí, deixando o cristianismo, deixando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso já foi falado. Os falsos mestres estão aí, gritando a todo vapor, nos ouvidos das ovelhas. Temos que voltar à palavra e lutar para permanecer firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como foi trazido hoje esta palavra tão abençoada aos nossos corações. Que haja exatamente esse entendimento, que não tem outra palavra verdadeira a não ser esta, que já foi instruída no seu coração através das Escrituras Sagradas, seu pastor que tem falado a respeito desse Evangelho. Então, vamos nos unir cada vez mais à verdade do Evangelho, para que não somente venhamos a ouvir, mas, sobretudo, também viver esta verdade, para que Cristo seja glorificado em nós e haja esta certeza que somos cidadãos do céu, não cidadãos da terra. Então, louvado seja o nome do Senhor. Abraço a todos, ao reverendo Altino, ao reverendo Murilo, a Tiago e Lucas, que Deus abençoe, e o AD também recebe o nosso abraço. Então, Deus abençoe a todos, um final de semana abençoado para todos, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Então, boa noite, Deus abençoe, fiquem aí com os avisos finais. A música. Fecho os olhos e vejo o meu lugar, já que não sou daqui.
Meu destino eu conheço e lá vou chegar. Eu não tardo em partir pra casa onde eu vou. O Pai já preparou lugar. Há muitos quartos vagos, todos têm onde ficar. O preço da hospedagem já foi pago para nós. A vida de verdade só começa lá. Um lugar onde todos somos iguais. Somos um coração, onde o choro e a dor não existem mais. Só a graça e perdão. Pra casa onde eu vou, o Pai já preparou lugar. Há muitos quartos